Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy 1x, que dá bônus em dobro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também vou deixar no nosso comentário fixado. Acesse pelo nosso link, na hora de realizar o seu depósito, insira o nosso cupom Godoy1x para você pegar bônus em dobro. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Hoje você pode aproveitar o amistoso entre Espanha e Brasil, além da outra semifinal do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Caxias, tudo aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, vamos falar sobre essa condição aí do Gabigol, todo esse imbróglio que agora acaba envolvendo capítulos novos, recentes e que podem ser, entrar ali, nessa questão para quem sabe o Gabigol seja absolvido. Tem capítulos. O aspecto de jurisprudência é um pouquinho mais complicado, temos informações, enfim, a gente tem bastante coisa para a gente falar sobre essa suspensão, até o momento aí o Gabigol foi condenado a 2 anos, passa no dia, o que foi feito, que manifestações foram essas, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente falar. O Gabigol, como vocês sabem, ontem até a gente trouxe a live ontem por volta de 6h10 da noite, o Gabigol ele foi condenado a 2 anos de suspensão, sendo que esses 2 anos já conta a partir do dia da data da coleta do exame de urina, que deu negativo posteriormente, mas o Gabigol ele foi ali indiciado com uma questão de fraude, por isso até que ele acabou ali sendo condenado a 2 anos, contando no dia abril de 2023 até abril de 2025. Com isso, o Gabigol já estaria cumprindo por cerca de 1 ano dessa condenação e teria mais 1 ano, então até abril de 2025, ele, segundo essa primeira, vai entrar com recurso, ele estaria sendo condenado suspenso a esses 2 anos. O que acontece é que o Gabigol, o exame dele foi dado negativo, depois ele acaba fazendo até um exame de sangue que é muito mais completo, que não era nem de ordem, é apenas ali, para você inserir dentro do aspecto ali do exame de urina. Também havia dado negativo, só que não é o resultado do exame, é o método que foi utilizado. Perfeito. E aí vamos lá. Acontece que, logo em seguida, o Flamengo já deu uma nota, ontem, uma nota oficial, para o atleta Gabriel Barbosa, o Clube de Regatas do Flamengo tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição. Vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, que a gente chama de CAS, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. E nesse trecho que fala, que o Flamengo assim não esperava, não aguardava, nós tivemos, eu confidenciei isso para vocês na nossa live, nós buscamos uma informação no dia do sorteio da Copa Libertadores, que coincidentemente foi o dia, que teria o julgamento, mas acabou sendo adiado e foi ontem. O Flamengo não esperava essa condenação. E até mesmo por isso, pode ser que agora, nesse capítulo mais recente que apareceu no programa, que o Caio está falando, talvez o Flamengo não tenha apresentado todas essas provas ou tenha entendido que não havia necessidade. Pois bem, a gente vai chegar lá. Logo em seguida, o próprio atleta, o Gabigol, acabou dando esse comunicado. Eu gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. E ele diz, que ao longo da carreira nunca teve nenhum problema desse, tal. Perfeito. O que caracteriza a condição de tentar ali burlar, de fraudar? Pois então, vamos lá. Eu entrei em contato há pouco com um doutor especialista, inclusive, que tem ali a validação da CBF. O fato do Gabigol ter entregue o potinho lá do seu exame aberto como fraude? Não. Isso não caracteriza. O que acontece é, os jogadores sabem disso, eles têm orientação de, por exemplo, fechar o potinho, uma vez que o Gabigol entregou aberto, porque existe ali uma condição de possível contaminação. Então, é imprudente o atleta entregar aberto, porque poderia dar positivo
e talvez por uma contaminação, mesmo que desse negativo, uma possível contaminação que ele pegou até nesse período, tá com o pote aberto, poderia dar. Então, por prudência até, por responsabilidade, você vai lá, fecha o potinho. Então, o fato do Gabigol ter entregue aberto não caracteriza como fraude. O que caracteriza como fraude ou como tentar burlar é você esconder, vamos chamar ali, porque eu não sei qual é a política do YouTube, vamos chamar de genitália, creio que ele não vai implicar. Então, você tentar ali esconder o órgão, pronto. E aí o que acontece é o seguinte, existe uma condição dentro do aspecto dessas testagens, né, esportivas, sobre o cara dar aquela olhada, que o pessoal tá até zoando, né, que ele não quis mostrar por quê. E aí um caso conhecido mundialmente é esse aqui, que é o do Mike Tyson, que obviamente ele ingeria substâncias ilícitas, óbvio que ele daria positivo, como deu, e havia métodos que ele utilizava, órgãos de plástico, enfim, para tentar ali ludibriar o responsável, porque existe essa comprovação visual. O cara tem que dar aquela brincadeiras, né? Aquela manjada para ver que é o próprio atleta. E aí o Mike Tyson tinha, né, o órgão de borracha, e aí ele havia uma urina de uma outra pessoa, uma urina, digamos, limpa, né, que daria negativo, obviamente, e ali ele fingia, era um teatro. Então existe essa condição. O Gabigol negar ver, né, ele está implicando, ele está se prejudicando, ou não está levando o exame tão a sério assim. Esse exame, abre um parênteses, ele não foi feito após jogo, ele não foi feito após uma partida no Maracanã, não. Esse exame é o exame surpresa de rotina que passa pelos clubes, onde a equipe vai até o centro de treinamento do respectivo clube e por lá eles fazem esse, em aspas, exame surpresa. Dentro dessa condição do tal exame surpresa, acontece que, até no caso recente agora, o Caio Ribeiro falou num programa uma logística que talvez tenha acontecido ali. Segundo a informação do Caio, o Gabigol havia chegado no centro de treinamento 1 hora antes dos responsáveis pela essa coleta, né, da urina dos atletas, e que ele já havia iniciado ali, digamos, um pré-treino. A partir do momento que o atleta já começa algumas das suas atividades, isso pode acabar ali, né, influenciando no seu exame. Então até é aconselhado que o atleta faça a realização desse exame após um período, né, 3 horas, 2 horas após a sua atividade, para não ter ali não comprometer no seu exame de urina. Então, inclusive, está aqui, ó. O Gabigol do Flamengo atrasou o exame antidoping porque já havia começado a treinar, diz Caio Ribeiro. O atacante foi suspenso por 2 anos, acusado de atrapalhar a realização do exame surpresa em abril do ano passado, mas pode recorrer, e aí na matéria, né, eles falam, o que acontece é que a informação é, nesse momento que o Gabigol se nega a realizar o exame, naquele momento onde ele já havia iniciado o pré-treino, um integrante do departamento de futebol do Flamengo não gostou, creio eu, aí é um achismo meu, que ele não sabia disso, creio eu, e teve já ali um problema com o Gabigol. Teve uma discussão com o Gabigol, porque ele acha que ele deveria ter feito, e o Gabigol falou que não ia, que ia fazer depois. Acontece que o Gabigol faz depois, abre um parênteses. Talvez o Gabigol não estava afim de dar aquela mijada, como acontece em pós-jogo. Ah, não tô afim. Aí fica demorando, fala, vou fazer depois. Aí ele vai, faz depois, ingere líquido e tal, vai, faz o exame. Na realização do exame, que além de ter já criado aquele problema todo que talvez tenha sido visto pelos responsáveis como esse cara aqui tá querendo me azucrinar, tá me desrespeitando, como é relatado, o Gabigol vai e dá escondido. A gente pesquisou no mundo do esporte, não só do futebol, sobre condições como essa, de fraude de atleta, quando entra nesse caráter de fraude, o que acontece e tal. Cara, são casos assim, exceções das exceções das exceções das exceções. O que a gente encontrou até aqui no Brasil, o mais recente deles, foi do Juninho Pernambucano, que também acabou tendo a matéria, que é essa aqui, ó, foi o do Juninho Pernambucano, moralmente punido. No caso, o Juninho não foi, ele foi absolvido pelo STJD, o clube, né, que acabou pagando ali uma multa, e como diz aqui na matéria, ó,
O jogador infringiu 2 artigos do controle mundial de dopagem ao se dirigir ao vestiário antes da coleta de urina para o exame antidoping, em uma partida contra a Ponte Preta no dia 23 de dezembro. Tal. E vai falando, e tem um aqui, ó. Apesar da denúncia, apenas os clubes serão multados em R$3 mil por não terem avisado os jogadores a respeito do dispositivo. Não falou nada com o Juninho, também envolveu o Berna na época. E na Europa aconteceu um caso, digamos, até ali pior, porque o jogador havia se negado, que foi o Blind, lateral da holandês. Ele jogava no Manchester United. Além disso, né, teve um outro atleta do Manchester United que acabou também se envolvendo nisso, e aqui foi, né, o Blind foi acusado de recusar a fazer o teste e foi multado em 5 mil euros. A gente está falando ali na época cerca de 18 mil reais. Já Phil Jones teria abusado verbalmente dos funcionários que realizariam o controle de doping após eles solicitarem um teste de antidrogas. O zagueiro pagou cerca de 5 mil euros e, além disso, o Manchester United, que obviamente é visto como responsável, né, pela realização dos exames dos seus atletas, óbvio, também foi multado ali. Então foi na época que os jogadores do Manchester burlam regras de doping e são punidos. O que parece é que, desde a informação, o Flamengo viu que, como havia dado negativo e não tinha visto como indicativo de fraude, na minha opinião, e aí pegando as informações, eu acho que o Flamengo falou assim, isso aqui não vai dar em nada, qualquer coisa vai dar ali uma suspensão moral na questão de multa, e não foi o que aconteceu. E aí agora o Flamengo vai precisar correr atrás e já tem as imagens, né, para tentar ver ali de fato que o Gabigol já havia começado e que é realmente indicado a não. A grande questão é que, na minha opinião, se o Gabigol tivesse facilitado ali, se não tivesse aquelas discussões, talvez até com o dirigente do Flamengo, enfim, as coisas pegaram uma proporção que na hora foi visto de uma forma arbitrária e irresponsável pelos responsáveis do antidoping e aproveitaram com isso e deram uma sanção. Ela é desproporcional, óbvio, mas ela entra no aspecto de fraude. Tentou fraudar. Bem interpretativo, não é à toa que pegou ali 5-4, né, na votação. Bom, vamos aguardar. O Gabigol tem muitas possibilidades, caso seja confirmado, né, todos esses últimos acontecimentos, né, dessa rotina com o que aconteceu, de ser absolvido sem dúvida nenhuma. Agora é aguardar esse processo que o Flamengo entra agora no CAS para tentar, vai ter recurso, obviamente, e vai tentar ali suspender por um período. Vamos aguardar aí como está o Flamengo e o Gabigol, que está impossibilitado de treinar no centro de treinamento do Flamengo, porque acaba envolvendo toda a sua prática esportiva, não apenas de atuar, mas também de treinar no clube. É uma suspensão completa, beleza? Forte abraço a todos vocês, qualquer novidade a gente vai trazendo por aqui. Deixa o seu like, deixa a sua curtida que a gente vai se vendo. Um grande abraço a todos, se cuidem e valeu!